Então abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. A gente vai ler o versículo 13, a última frase, a última sentença da oração do Pai Nosso. Mateus 6, 13. O Senhor Jesus falando com os seus discípulos justamente sobre batalha espiritual, só que dentro da perspectiva bíblica e não na perspectiva dos modismos religiosos aí dos nossos dias, que tem uma porção de viagem, essa galera que fuma orégano estragado e aí inventa uma porção de viagem sobre esse assunto. Então a gente vai falar sobre batalha espiritual na perspectiva bíblica, dentro do que Cristo fala para os seus discípulos sobre esse assunto. Então Mateus 6,13 diz assim, Jesus falando, ensinando os princípios da oração do Pai Nosso para os seus discípulos, ele fala o seguinte: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou repetir, Senhor, nessa sentença Jesus fala tudo sobre batalha espiritual. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então, querido, todo cristão luta, ou pelo menos deveria lutar diariamente, por um testemunho coerente com a sua fé em Jesus. Para a gente é um esforço, não é uma inclinação natural, a gente não consegue, num primeiro momento, agir de forma natural contra a nossa natureza caída. A nossa natureza carnal tem uma inclinação contrária à vontade de Deus para a vida da gente. Por isso que Paulo, vários apóstolos comparam a nossa vida prática a uma luta diária, a uma luta espiritual diária. Eu constantemente vou estar enfrentando desafios para manifestar um testemunho coerente com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita e com aquilo que de fato a gente deseja viver para a glória do Senhor. Então aquele que nasceu de novo, o crente em Jesus, em pouco tempo na sua caminhada na fé, ele vai descobrir que possui inimigos da sua caminhada, ele possui inimigos, gente que luta contrário ao seu crescimento, à sua intimidade com Deus. Gente que se opõe frontalmente à sua relação com Cristo. A Bíblia fala claramente que existem inimigos. Eles são reais, são implacáveis, não dão trégua, não tem aquele momento, a gente até para dormir, para descansar. Os inimigos da nossa relação com Deus não descansam. E a gente precisa estar ligado. Tem muito crente que às vezes tem muito cristão que passa a sua existência aqui na terra achando que a gente está num pátio, numa praça de alimentação de shopping center, que é tudo maneiro. E não, é o contrário, é uma batalha, é uma guerra. E quando você está distraído, você tomba. A Bíblia fala claramente que esses inimigos existem. Não é para superestimá-los, tá? Existem segmentos religiosos que superestimam os inimigos, aí tudo é culpa do inimigo. Não mexe nisso que o inimigo vai dar legalidade para o inimigo. Não vê esse programa por causa do inimigo. Não bebe essa água. É um saco. Mas, em contrapartida, a gente jamais pode desprezá-los, achar que não tem nada rolando, que não tem nenhuma parada para a gente enfrentar, que não existe uma batalha real contra a gente. Então a gente tem que ter consciência, a gente tem que estar ligado, mas a gente não pode nem superestimar, nem desprezar, subestimar essas questões. Então no texto que a gente leu, a gente vê Jesus ensinando para os seus discípulos claramente para pedir ajuda ao Pai Celestial para as batalhas terrenas que a gente vai enfrentar aqui. É isso que ele está falando para os discípulos. Olha só, peçam a Deus ajuda, primeiro, para vocês não caírem em tentação. Existem inclinações, desejos dentro do nosso coração que se você não pedir a ajuda do Senhor, você vai ceder a esses desejos. E peçam a ajuda de Deus para livrar vocês desses inimigos, para livrar vocês do mal, para livrar vocês de questões malignas. Traduzindo, quando Jesus fala assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação, traduzindo, é como se Jesus estivesse falando assim, Deus, nos ajuda
a gente a ficar ligado, não deixa a gente se distrair. Mantém a gente sempre alerta, para a gente não cair em nenhuma armadilha, nem do nosso coração, nem dos nossos inimigos. E é interessante observar que todas as petições dessa oração do Pai Nosso nos lembram que nós fazemos parte de uma família. É tudo pedido na coletividade, todos os pedidos são feitos no plural. Por quê? A gente faz parte de um corpo, você tem que acreditar que isso é real. A sua vitória no caminho da santidade tem sempre uma repercussão positiva na sua comunidade da fé. A cada vez que eu e você temos uma vitória na nossa luta espiritual, a gente abençoa a nossa comunidade da fé. E toda vez que a gente tomba, toda vez que a gente toma um teco, toda vez que a gente cai em algum pecado, a nossa comunidade da fé sofre também com isso. Por isso que Jesus deixa bem claro, cara, é tudo no plural, no coletivo, é o Pai Nosso, a luta é nossa. A gente precisa ajudar um ao outro a ficar ligado, a vigiar, a ficar esperto. A gente não pode ver um irmão caminhando na beirada do abismo, correndo o risco de tombar e ficar imóvel, em silêncio, apático. A luta por uma vida santa é nossa, amém? É nossa, é responsabilidade de geral cuidar da santidade um dos outros. Então guarda isso, a cada vitória que a gente tem em nossa luta particular por uma vida santa, a comunidade cristã ganha, é abençoada com isso. Mas quando a gente dá bobeira e tomba, a comunidade sente também. Então, nessa parte aqui de Mateus 6, versículo 13, Jesus deixa absolutamente claro que eu e você, que a gente precisa reconhecer a nossa total fragilidade e dependência de Deus nessa luta. Quando Jesus ensina os seus discípulos a fazer esse tipo de petição, de oração para o Pai, isso revela o quê? Que eu e você somos absolutamente frágeis e dependentes de uma ajuda, de uma intervenção divina para ajudar a gente a ter vitória na nossa caminhada da fé. Isso é legal porque equaliza, não tem diferença entre a gente, está todo mundo dependendo da intervenção de Deus, está todo mundo dependendo um do outro, é todo mundo absolutamente frágil. Sem o socorro gracioso de Deus em nossas vidas, a gente vai ser sempre derrotado pelos inimigos da nossa vida santa com Deus, pelos inimigos da nossa relação com Deus. Jesus está ensinando isso para a gente pedir, essa sentença que a gente leu é um pedido de santificação. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Jesus está ensinando a gente a pedir santificação para o Senhor. Senhor, me ajuda a ter uma vida zelosa, de cuidado, na minha relação com o Senhor, na minha relação com o meu irmão, na minha relação com o seu reino. É importante pedir. E aí Jesus deixa claro, é importante você verbalizar isso para o teu Deus. Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, antes de vir no teu coração, na tua mente, Ele sabe o que você precisa. Mas eu já falei isso outras vezes e vou repetir, é importante a nossa alma ouvir da nossa boca quem é o nosso socorro, quem é a razão da nossa existência, em quem nós confiamos. Então é importantíssimo você orar, você verbalizar. E sendo bem prático, utiliza a célula, utiliza o grupo pequeno para você orar em voz alta, aprenda a orar. Crente tem que ser desinibido, crente tem que ser bicho solto no melhor sentido da palavra bicho solto. Você tem que ser relax, você tem que falar com o teu pai nas melhores situações possíveis, porque podem acontecer dias maus onde você vai precisar orar na frente de uma galera e você tem que saber desenrolar a parada. A igreja diz amém. Só o pessoal que ora em público disse amém. Cara, você tem que ficar ligado, você tem que ficar esperto. E célula é o melhor lugar para você verbalizar essas paradas. Célula é o melhor lugar para você colocar em prática. Quando você faz a oração, quando você verbaliza, quando você fala em voz alta, a sua alma te escuta. Isso é importantíssimo para a nossa caminhada da fé. A lógica da petição é clara: Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina a ser cuidadoso na minha relação com o Senhor. Me ensina a ser esperto, a ficar ligado, a vigiar, a não dar bobeira na minha
vida espiritual? Essa é a lógica da petição. Jesus, me conserva bem perto do Senhor. Eu e você temos expressado diariamente esse cuidado. A gente tem, na nossa relação com Deus, manifestado essa preocupação, se entristecido quando a gente tomba, quando a gente se distrai. A oração é clara: Senhor, não nos deixe, Senhor, não deixa eu e o meu irmão cair. E o que é tentação? Você já se perguntou? Que parada é essa que tanto a gente fala na Bíblia? Tentação. Tentação é tudo aquilo, é qualquer coisa que tem o potencial de roubar a sua atenção do reino. É qualquer assunto, qualquer coisa, qualquer desejo que tenha potencialidade, que tenha força para roubar o seu coração, a sua atenção do foco em Cristo. Qualquer coisa que consegue te distrair. Qualquer coisa que deixa você dando bobeira. Isso é tentação. Tentação é algo que exerce um fascínio na gente. Por isso que é tentador. É algo que atrai a gente. De alguma forma consegue distrair o cristão daquilo que ele precisa, do foco que ele precisa manter. Tentação é algo que nos deixa absolutamente vulneráveis aos inimigos da nossa relação com Deus. Por isso que Jesus fala, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Porque se eu cair em tentação, o inimigo vem e pisa. Tem uma musiquinha aí que é pisa no inimigo, né? Mas essa aqui na real, quando você cai em tentação, é o inimigo que pisa em você. Estraçalha. Mas a tentação tem lá suas utilidades, sabia? Tentação serve para mostrar que existe o mal dentro de todos os seres humanos. Tentação serve para mostrar que todos nós aqui saímos da mesma olaria, da mesma fábrica de barro. Somos todos absolutamente iguais perante o Senhor. E que geral aqui possui algum tipo de desejo, alguma inclinação que não glorifica a Deus, que a gente morreria de vergonha de expor isso nas nossas mídias sociais. Então, tentação tem lá suas utilidades. A tentação mostra, esses desejos, essas inclinações mostram para a gente como nós somos frágeis e dependentes de Deus. Por isso, nessa petição, o cristão coerente reconhece que mesmo convertido, é incapaz de se manter firme nessa batalha pela santidade sem o socorro de Deus. E aí a petição continua: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que parada de mal é esse? Você sabe discernir de que Jesus está falando aqui? A gente já falou sobre tentação. E sobre que mal é esse que Jesus pede? Senhor, livra-nos do mal. Quem são esses inimigos que não nos dão trégua, que Jesus aqui chama de mal? Estudando a sua Bíblia, você vai descobrir que o cristão, o verdadeiro cristão, enfrenta diariamente 3 inimigos. Não sei nem se você sabia que você tinha que enfrentar essas paradas, então preste atenção para você conhecer. A primeira coisa que você tem que saber é conhecer seus inimigos. Primeiro, o mundo. O primeiro inimigo que você tem que enfrentar todo dia é o mundo. Eu vou explicar depois como é que é o RG e o CPF de cada um desses camaradas aqui. O segundo inimigo é o capeta, são os demônios, é Satanás e os seus anjos. E o terceiro inimigo é a sua própria carne, o seu coração desesperadamente corrupto e enganoso. Esses 3 inimigos a gente enfrenta o tempo todo, você está enfrentando ele aí agora. Então, o que é o mundo, biblicamente falando, como sendo um dos nossos inimigos? Que às vezes as pessoas confundem. Poxa, mas Deus amou o mundo de tal maneira, como que ele agora, o pastor está falando que o mundo é meu inimigo? Calma. No grego tem uma porção de diferença para mundo. Mundo aqui no sentido de inimigo é todo o espírito que está por trás do presente século. Mundo, enquanto inimigo, é toda uma mente, toda uma ideologia contrária ao reino de Deus e que a gente tem contato todos os dias da nossa existência.
É algo que é formado pela soma de pessoas, instituições, por todas as produções humanas, filosofias, todas as ciências, todas as expressões artísticas influenciadas por um espírito absolutamente contrário aos valores do reino de Deus. Isso é o mundo. Quando a Bíblia fala o mundo jaz do maligno, não está falando da criação, não está falando do cosmos, está falando do presente século. Daquela parada que quando você assiste na televisão, você sente até o cheiro de enxofre. Esse é o inimigo. Paulo faz esse alerta em Romanos capítulo 12, nos primeiros versículos. Paulo fala o seguinte: rogo a Deus que vocês não assumam a forma do presente século. Esse é o mundo que é o nosso inimigo. Paulo está falando para uma igreja de cristãos: eu rogo a Deus, eu peço socorro, eu peço ajuda ao Senhor, para que vocês, mesmo sendo cristãos, não assumam, não se distraiam e não assumam a forma do mundo. Esse espírito contrário, radicalmente contrário aos valores do reino de Deus. Nossos amigos não crentes percebem com facilidade que nós somos parecidos com Jesus? Essa é uma pergunta que a gente precisa se responder. Quando a gente está na roda lá de geral, no pátio lá dos cursos, das universidades da vida, os nossos amigos não crentes percebem que eu e você temos valores diferentes? Com quem que a gente mais se parece de verdade no nosso dia a dia? Que tipo de espírito tem influenciado o nosso modo de pensar e de agir? O inimigo, o mundo, vai fazer isso, vai fazer de tudo para você pensar e agir debaixo do senhorio dele, debaixo dos valores dele. Eu e você somos constantemente atacados pelo mundo, pelo espírito do presente século, o tempo inteiro. Por isso você precisa estar ligado. Por isso você precisa vigiar. Você precisa prestar atenção o tempo inteiro nos meios de comunicação, no ambiente, em tudo que você ouve em sala de aula, dos seus professores. Antes da gente começar a reunião, eu estava aqui conversando com o Vitor. Cara, é muita asneira, é muita coisa torpe que vocês ouvem em sala de aula nos dias de hoje. E fica até uma situação difícil, que se você for, dependendo do ambiente, dependendo do louco, que se diz professor que está lá na sala de aula, se você vai questionar, acontece aquelas cenas que a gente tem visto aí ultimamente nas mídias sociais. O cara avança em você espumando igual um bicho danado. Uma dica: leva crucifixo, estaca de madeira e óleo ungido para a sala de aula, qualquer coisa, né? Um passa o óleo, o outro bota o crucifixo, o outro fica a estaca. Não, a estaca não. A estaca não, deixa a estaca para depois. Isso é outro filme. Mas você tem que ficar ligado, cara. Tudo que você vai ouvir e assistir nas redes sociais, nos livros, nos filmes, quem comigo não ajunta espalha. Não existe ambiente neutro, não existe filme, não existe música que não esteja passando uma mensagem, que não tenha um espírito por trás, mandando a sua cosmovisão, mandando sua letra, mandando seu ataque contra a gente. Não tem. Nas conversas informais, no bate-papo absolutamente informal, cuidado com os ataques do mundo. Muitas vezes o tiro do mundo vem disfarçado, vem camuflado do politicamente correto. Você até às vezes se sente mal como cristão por não pensar igual a galera. Você se sente tentado a ser maneiro com todo mundo, a falar aquilo que agrada a todo mundo, para ser popular, para ser aquele crente gente boa. Por isso que Jesus fala, ensinando a gente a pedir socorro: Senhor, livra-nos do mal. Não deixa a gente cair na tentação de achar que eu tenho que ser popular, que eu tenho que ser maneiríssimo, que todo mundo tem que gostar de mim. Amigo, se você é da luz, quem é da escuridão não vai gostar de você, amigo. Segundo inimigo, que não dá nenhuma folga para a gente, que você precisa estar ligado,
e que vive sempre nos rondando, esperando o momento certo para derrubar a gente, é Satanás. São os demônios. Tem muito crente que não acredita nele, e tem muito crente que acha que tudo é ele. Ele gosta das duas coisas. Ele gosta daquele crente que acha que tudo ele está, não vou usar esse pedal de guitarra porque pode ter um Satanás escondido ali. E tem crente que acha que não existe. Meu irmão, se Jesus falou que existe, existe, amigo. O segundo inimigo de nossa vida espiritual são os demônios. Eles são reais, são anjos, são criaturas de Deus, foram criados por Deus. Em algum momento da caminhada deles, por causa da vaidade e da arrogância, eles se afastaram radicalmente da glória de Deus. Foram destituídos da glória de Deus, como os seres humanos, também caíram. Mas continuam sendo criaturas e estão debaixo do senhorio de Deus, mas eles atuam, tanto com os filhos da desobediência, como com os filhos da luz. Se Satanás tentou Jesus, você acha que você não vai ser atacado por ele? Você acha que aquela passagem de Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, está ali só para ficar uma parada maneira? Um poltergaster dentro da Bíblia? Ele faz o mesmo com a gente nos dias de hoje. Mesma coisa que ele fez no Éden contra Adão, contra Eva, ele faz contra a gente. Não é bem assim. Experimenta, o que tem? Todo mundo experimenta. Só aquele pastor Zé Ruela lá da tua igreja que não experimenta. Não é bem assim. A interpretação dele está equivocada. Essa parte da Bíblia caducou. Esse teu pastor muito legalista. Tem uma outra igreja que é totalmente diferente dessa. Lá a galera pode fazer uma porção de coisa que aqui não pode. É a mesma estratégia que rolou no Éden, rola nos dias de hoje. Muitas vezes ele rouba a palavra de Deus do coração de muitas pessoas, muitas vezes ele influencia pessoas para se colocarem contra a fé cristã. A Bíblia diz que ele é o enganador, o pai da mentira, o inimigo da justiça. A palavra diabo no grego significa jogador, ele está sempre jogando, ele está sempre fazendo alguma coisa para te derrubar. Ele é especializado em distrair os nascidos de novo. Às vezes ele não assusta, presbiteriano então ele não assusta, ele sabe que a gente não vai ficar com medo da parada, então o que ele faz? Te distrai. Enche a tua agenda de coisa lícita para você não ter tempo para as coisas fundamentais da tua vida. Aí você nem sente o cheiro de enxofre, mas está lá. E diariamente ele vai usar as nossas tentações para derrubar a gente. E ele adora ovelha desgarrada, ele adora crente dando mole, dando bobeira sozinho. Por isso que a ilustração que o apóstolo Pedro usa ele anda como se fosse um leão ao derredor, esperando para ver quem está dando bobeira para dragar. E ele sabe que nós somos corpo, machucando um, ele machuca o corpo inteiro. Mas nós temos o exemplo de Jesus que venceu todas as investidas de Satanás. Foi com o quê? Culto do descarrego? Não. Foi através da palavra de Deus. Jesus venceu todas as investidas de Satanás com o conhecimento da palavra. Não tem como o cristão não ter conhecimento da palavra de Deus. Tem que ter conhecimento. O apóstolo Paulo chama esse conhecimento de armadura de Deus. Quanto mais conhecimento bíblico nós temos, maior é o revestimento que a gente tem contra o ataque de Satanás. Paulo fala o seguinte lá em Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se você estiver ligado, sempre alerta, você vai estar conectado em oração ao Pai
e vai estar cheio da palavra de Deus. E aí o diabo bate em retirada. Tem muita gente que, utiliza e deixa essa coisa mais fantasmagórica, mas dos inimigos que a gente tem que enfrentar, o diabo é o que bate em retirada mais rápido. Se você estiver cheio da autoridade do Senhor. Se você estiver firme na rocha, ele é o que bate em retirada mais rápido. O pior de todos é esse agora aqui, o terceiro inimigo. Esse nunca sai da nossa cola. Esse está sempre com a gente, independente do lugar para onde você vai, você leva ele. Nessa guerra espiritual, o inimigo mais difícil que a gente tem para enfrentar é a nossa carne. É o nosso coração desesperadamente corrupto e enganoso. Esse é o pior inimigo da nossa caminhada com o Senhor, da nossa caminhada com Deus. O termo carne, como inimigo usado na Bíblia, se refere à nossa natureza caída, que ainda existe em nós. É a nossa inclinação natural para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para a vida dos seres humanos. Embora pareça o inimigo mais fraco, é o inimigo que mais dá trabalho para a gente. A carne é o fator determinante nos nossos pecados. Satanás só tem êxito no ataque que ele faz contra a gente se a carne ceder às suas distrações. O mundo só tem êxito no ataque que faz contra a gente se a nossa carne, se o nosso coração ceder a essa conversa fiada que ele faz contra a gente. Nosso pior inimigo é o nosso coração. Preste atenção no que Paulo registrou em Romanos capítulo 7, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. De forma natural, eu não consigo fazer o que é lícito, o que é certo, o que é justo, de forma natural. Isso não acontece assim, naturalmente eu vou andando e faço coisa boa, não. Paulo está deixando bem claro, se não ocorrer uma intervenção, um milagre, uma intervenção da parte de Deus, a gente não consegue vencer essa inclinação horrorosa que a gente ainda tem que administrar, tem que carregar. É essa natureza constantemente inclinada, com desejos que Deus abomina, que faz um estrago enorme na nossa relação com Jesus, na nossa relação um com o outro e na nossa relação com a criação. A gente pode ser externamente atacado pelo mundo e pelo diabo, mas se a carne não ceder, a gente continua firme pela graça do Senhor. Mas para a carne não ceder, para a gente permanecer vigilante, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que estar firme na rocha. Quando Jesus nos exorta a orar, Ele está justamente fazendo isso, trazendo, suscitando em nós essa preocupação, esse desejo de estar firme, de estar próximo. Toda vez que eu me coloco em oração, eu me coloco próximo do meu Pai. Jesus está ensinando para a gente que só Deus tem esse poder para nos preservar, e que sozinho, por isso que a oração é do Pai Nosso, Jesus está falando, cara, sozinho não rola. Sozinho não existe cristianismo de um crente só. Paulo trata sobre isso também para os irmãos lá em Corinto. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Paulo está dizendo, não tem ninguém firme, não tem ninguém esperto. Aquele que se julga firme, cuide-se para que não caia. Agora, fiquem cientes, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Porque senão seria algo desumano. Você ser tentado, você sofrer um ataque e não ter a menor condição de resistir a isso. Então Paulo está falando, Deus é fiel, Ele é cuidadoso, Ele é Deus zeloso. Ele não permite que nós sejamos tentados, que a gente entre em nenhum tipo de situação que a gente não tenha a possibilidade de escapar daquela situação. Foi para isso que o Espírito Santo trouxe você aqui essa noite, para fortalecer a tua fé, para fortalecer o teu entendimento, para deixar você ligado.
Só através de um relacionamento íntimo, próximo, diário com Jesus, a gente consegue a cada dia se fortalecer e resistir e vencer nessa batalha diária que a gente tem que enfrentar contra o mundo, contra o inimigo das nossas almas e contra a nossa própria carne. Então, a primeira aplicação prática que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, que Jesus mostra aqui para a gente, cara, vigiar e orar. A gente tem que estar sempre ligado, sempre alerta e sempre em oração. Mateus 26, 41, o próprio Jesus fala isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne, se não estiver fortalecida pelo espírito, ela é tendenciosa, ela é inclinada para aquilo que desagrada a Deus. Então o próprio Jesus está falando para a gente. O que de prático que a gente pode e deve fazer? Vigiar e orar. E não existe ambiente melhor para a gente vigiar do que a gente viver em comunidade, do que a gente andar junto, do que a gente ter um grupo de irmãos, amigos, da gente ter célula. Às vezes você está olhando para uma direção que o teu irmão não está olhando e você consegue ajudá-lo. Às vezes é o teu irmão que te ajuda. Então não existe estratégia melhor do que a gente vigiar juntos, como irmãos, como família. Nada mais seguro que viver em comunidade, viver em grupo. Quem tenta caminhar sozinho, longe do rebanho, é presa fácil. E outro imperativo aqui de Mateus 26 é a oração. A oração é crucial para a gente se manter vigilante. A oração é crucial para realinhar o nosso entendimento, para manter a gente alerta, para estar ressuscitando na nossa memória qual é a nossa identidade, quem nós somos, de que reino nós fazemos parte. Toda vez que eu estou em oração, toda vez que eu estou falando com o Senhor, eu sou lembrado disso. E isso me livra, isso me protege, isso me ajuda nessa caminhada. Calvino falava que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Cara, você está aflito, você está lutando, você está numa batalha, ora, fala com o teu Deus. Segunda aplicação para a gente ficar ligado é não amar o mundo. A gente não pode nutrir nenhum tipo de amor, de paixão, de atração pelas coisas do mundo. João fala, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo nesse presente século. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se a gente sente mais atração pelas coisas do mundo do que pelas coisas do reino de Deus, cara, a gente tem que rever se de fato a gente teve um encontro real com Cristo. Se as ideologias humanas nos atraem mais do que os princípios e valores do reino, a gente tem que questionar se de fato a gente é convertido. Porque João está falando aqui, o apóstolo do amor está falando o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que existem no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a ordem é clara. Se você nutre amor pelo reino de Deus, você não tem como nutrir amor por um reino que luta constantemente contra os valores de Deus. E a terceira forma da gente ficar ligado é não dar lugar ao diabo. De fato, a Bíblia fala que a gente pode dar lugar ao diabo. Você já deve ter ouvido falar, não faz isso que você está dando legalidade para o diabo, você está dando lugar, não compra aquele CD porque você está dando legalidade para o diabo. Não, tem um CD que se você comprar, você está jogando dinheiro fora. Né? O diabo está lá na Versalhes tomando cafezinho, não precisa fazer nada. Né? Mas não subestime o inimigo da sua alma. Não mantenha pecados de estimação guardados no seu coração. O que pode dar lugar ao diabo para ele fazer uma bagunça na tua vida é você ficar flertando com o pecado. É você ter pecados de estimação guardados lá no porão da sua alma. Aí ele vai te jogar no chão. Use a armadura de Deus, use a palavra de Deus, que Jesus está ensinando para a gente. E Tiago 4,7 fala que o diabo baterá em retirada. Foi o que aconteceu quando ele tentou a Jesus e é o que acontece quando ele tenta a gente e a gente, cheio da palavra de Deus, a gente sabe se impor. Mas ainda assim, diante de tudo que eu estou conversando aqui com vocês, se ainda assim a gente se distrair e tombar e pecar
e levar um tombo nessa batalha, querido, volte correndo para os braços do Pai, amém? O nosso Deus é o Deus da segunda chance. O pecado sempre nos leva para longe do Senhor, mas se a gente pedir o socorro do Senhor, Ele sempre traz a gente para perto. Cristo é o nosso caminho de volta para Deus, amém? Você não precisa ficar tombado no campo de batalha, achando que não tem mais jeito para você, que você caiu de novo, que você tombou de novo. Cara, peça o socorro ao Senhor. Sem Jesus, a gente ia ficar longe de Deus para sempre. Mas Jesus é o nosso caminho de volta, amém? Lembre-se sempre disso. Por isso, confesse sem demora. Se você caiu, confessa sem demora para o Senhor. Jesus, me ajuda, me socorre, tomei um tiro aqui nessa área. Jesus, me socorre, eu dei mole, me distraí, acessei e assisti coisa que eu não era para assistir. Me ajuda, me socorre. Jesus intercede por nós diante de Deus. Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Isso que a Bíblia fala. Em Hebreus está escrito o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas. Ele sabe o que eu e você passamos. Jesus sabe o que eu e você passamos nos nossos dias. A gente não tem relação com um Deus desumano. A gente não tem relação com um Deus que não sabe o que você e eu enfrentamos todos os dias. Isso que é maneiríssimo. Você não vai encontrar isso em nenhuma outra expressão de fé, meu irmão. E aí o autor da carta dos Hebreus está falando, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem cair. Ele não tomou tiro, ele não tombou, ele passou por isso tudo sem pecar. Então ele continua: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Então, você e eu, a gente pode sair daqui hoje à noite sabendo que a gente tem que enfrentar, a gente vai enfrentar uma batalha o tempo inteiro, mas a gente tem um Deus maravilhoso que socorre a gente, amém? A gente não está sozinho nessa luta. Jesus é a nossa força, é a nossa vitória. A palavra fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, aquele que nos estende a mão quando a gente tomba no campo de batalha é o nosso Senhor Jesus. E isso, às vezes, Ele manifesta de forma concreta através do irmão que está do nosso lado. O nosso líder de célula, o nosso supervisor, os pastores. A gente recebe essa ajuda de gente que está perto da gente, que é usado por Deus para manifestar esse socorro. Então, meu irmão, permaneça vigilante, fortaleça o seu espírito, fortaleça a sua fé, vigia, ora, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Faça tudo para a glória de Deus. Esse é o objetivo final de todas as coisas. Lembra? Assim quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por isso que Jesus termina a oração de que forma? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor querido, é só a Ti que nós temos para pedir o socorro, a mais ninguém, Senhor. O Senhor é o nosso braço forte e a gente pede nesse momento, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o nosso mau caminho, Senhor. Livra-nos dos nossos equívocos. Só o Senhor conhece a nossa fragilidade, Senhor. A gente não quer pecar contra o Senhor, a gente não quer pecar contra ninguém, Senhor. E a gente quer Te agradecer nesse momento por Tua graça, por Tua palavra, por Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela salvação em Jesus Cristo, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu Te peço, revela o Teu amor para aqueles que entraram aqui essa noite e ainda não Te conhecem, Senhor. Gente que até gosta de vir para cá, mas que ainda não Te conhece de verdade, Senhor. Revela o Teu amor para essas pessoas. Cura os doentes, renova os abatidos, Senhor. Incendeia a galera do gol com o Teu Espírito Santo, Senhor. A gente quer viver os nossos dias como Teu Filho Jesus, para honrar o Teu nome, porque Teu é o reino, Teu é o poder e a glória para todo sempre, Jesus. Amém. Amém.